Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. O vídeo aí da Fox News já depois da explosão ali com os agentes tirando ali os destroços, era um carro da Tesla que simplesmente explodiu. De repente, estava estacionado e explodiu em frente ao hotel de propriedade do Donald Trump em Las Vegas. E aí a polícia investiga esse caso, não se sabe ainda o que causou, mas há a possibilidade, tá aí a imagem ali de algo que pode ser um explosivo que foi detonado, de também um ataque, e não se sabe ainda se tem conexão ou não com esses outros episódios que eu mencionei. Darcio, começar contigo, eu queria te ouvir sobre a sequência de casos violentos em um intervalo tão curto de tempo nos Estados Unidos. Pois é, Vitor Brau, lamentável, né? Primeiro, te parabenizar, e o elogio do Adriles não foi um elogio banal e não foi falso. Afinal de contas, lendo a pauta, quando você chegou no atentado terrorista, covarde, dentro de uma boate, quando você leu 4 suspeitos, você imediatamente corrigiu e falou 4 suspeitos, não 4 terroristas, que é justamente aquilo que eles são. Então, parabéns pela correção. É nesses detalhes que a gente percebe o profissionalismo, e é por isso que dá até um peso no coração, um medo de perder um âncora tão bom, porque isso vale muito, as emissoras ficam atentas, né, para poder tirar de nós. Voltando ao tema. Olha, esse tipo de atentado terrorista nos Estados Unidos, eles acontecem há muitos anos. Que eu tenho assim de lembrança, eu acho que foi o atentado de Wall Street em 1920, quando um sujeito com bomba levou uma carroça lá em Manhattan, para quem não sabe, Nova York, levou para aquela região ali, na frente do prédio JP Morgan, e explodiu. E uma bomba, já existiam veículos na época, carros, houve assim uma tragédia, na verdade, 30 mortos imediatamente, mais de 300 feridos que foram depois, lamentavelmente, morrendo. E vamos lembrar que estamos falando da década de 20, do século 20, portanto não existia antibióticos, as pessoas foram morrendo depois. Uma grande tragédia, um grande sofrimento para o povo americano. E, bem, se você for pesquisar sobre isso no Google, provavelmente você vai encontrar que a origem do atentado foi, enfim, o movimento anarquista italiano. Mas ninguém vai dizer que esse anarquismo é socialista e é revolucionário, é de esquerda, portanto. E o Wieland Kleinscosen, no The Naked Communist, o Comunista Exposto, o nome do livro, a tradução dele, ele trata, na verdade, desse atentado como o primeiro ato do Partido Comunista em solo americano. Portanto, a origem está muito clara. E com relação a todos esses atentados que a gente observa, de raiz religiosa, muçulmana, também, infelizmente, lamentavelmente, a origem deles está no movimento revolucionário, está, sim, na antiga União Soviética, que treinou e preparou o terrorismo islâmico para poder atordoar o mundo. Lamentavelmente, os Estados Unidos está passando por isso, porque agora tem um governo republicano. Quem não lembra da imagem do chefe de gabinete do George Bush falando, do George Bush filho, falando no ouvido dele numa creche sobre o atentado de 11 de setembro de 2001. Pois é, era um governo republicano. E agora, mais uma vez, a gente vê essa série de atentados acontecendo. Eu espero que o novo governo dos Estados Unidos dê muita atenção para isso, porque se tem uma coisa que a esquerda não é humana, não tem a menor preocupação com a ordem, com a legalidade e muito menos com a humanidade. Vitor Brau, um pouco a comentar, só torcer muito para que esse novo governo dos Estados Unidos consiga coibir esse tipo de atentado que já faz, como eu disse aqui, mais de 100 anos que acontecem, perpetrados pelo mesmo grupo. É isso, Vitor Brau. Você, Serrão? Essa esquerda terrorista transnacional, ela também tem ligação direta com o narconegócio, que é quem ajuda a financiar todos esses esquemas. E muito desse negócio é bancado num negocinho moderno, que hoje está todo mundo aplicando nele, tal dos bitcoins. Como é que você acha que o dinheiro criminoso circula? Né? De maneira oculta, de maneira não identificável facilmente. É isso. Então,
se preparem, porque vem aí o tranco do Lourão. O Lourão vai dar um tranco nesse negócio do narconegócio, dos financiamentos de esquema de terror. Tudo mapeado, tem tudo mapeado. A maioria desses esquemas passam pelo esquema SWIFT ou passam pelo esquema dos que podem ser verificados eletronicamente, com um pouco mais de dificuldade, mas podem ser também das bitcoins. Então, a jogada hoje é essa. E o Trump está preparado, escalou uma diretora de inteligência, a mulher preparada, com histórico democrata, inclusive, ela sabe como é que é o jogo do outro lado, vem das Forças Armadas, e essa turma vem para arrepiar com isso que está acabando com a América, que é o narconegócio. Então, na hora que bater no narconegócio na América, vai trumpicar para o lado do México e vai trumpicar muito para o lado do Brasil, que hoje são os entrepostos, grandes entrepostos de droga e, quem sabe, também do terror pelo mundo. Que aqui o passaporte internacional mais falsificado dizem que é o brasileiro. Então imagina, né, o quanto a gente deve ter de terrorista oculto andando aí pelo mundo com o passaporte brasileiro. Então são coisas que precisam ser investigadas, apuradas, e agora a nova gestão americana vem para cima sério com relação a isso, que o americano está sendo prejudicado pelo terrorismo, pelo esquema do narconegócio que está matando, assassinando os americanos, a tal da anfetamina, das anfetaminas, essas porcarias dessas drogas químicas aí, estão detonando a população dos Estados Unidos da América. Classe média alta. Aqui no Brasil, hoje houve uma prisão de um elemento chinês que era o fornecedor dessas drogas sintéticas para os motéis da Grande São Paulo. Olha como é que a coisa é. Então, o consumo dessas drogas acontecia nos motéis. Olha, um troço, né? Você pensa, o cara vai ali só para a sua diversão sexual. Não, vai para consumir droga. Olha a doideira. Então, vejam como é que o crime se sofistica, se reorganiza, se reinventa, e isso agora vai ter um combate duro pela Casa Branca, pela política oficial, pelo Marco Rubio no Departamento de Estado norte-americano. Então, tupiniquins que estão ligados ao crime, tremei, porque o bicho vai pegar para vocês. E aí, Adriles, esses episódios de terrorismo nos Estados Unidos, como analisa? Brau, eu acho o seguinte, tem uma razão sociológica que eu acho que é clara para ver, como o próprio Bacarense disse, um movimento de terror tão grande nos Estados Unidos que dura já 100 anos e tem acontecido em alguns momentos, né? Já vista lá o 2001, 11 lá, 11 do Osama Bin Laden. Eu vi um barulho aqui, mas tá normal, né? Mas a questão que se coloca é a seguinte, o ponto de vista sociológico que explica os movimentos terroristas nos Estados Unidos é o seguinte, é o país mais pujante economicamente, a maior potência econômica do mundo e é o país mais livre do mundo. Isso dá um problema, que é uma coisa paradoxal, você tem liberdade para ter inveja. Aí isso explica tanto o terrorismo internacional de países completamente atrasados, não vou dizer aqui para não ser atrasado, que chamavam os Estados Unidos de grande satã. Por quê? Porque tinha altos níveis de consumo, altos níveis de felicidade, alto nível de empreendedorismo. Isso gera inveja. Se inveja ressentimento travestido de religiosidade, de moralismo tacanho, de primitivismo. E isso gera também a inveja dentro daqueles cidadãos americanos que não chegaram ao patamar de prosperidade intelectual, social e financeira do seu vizinho, coisa do tipo assim. Isso explica, inclusive, os atentados em escolas ou coisas do tipo, entendeu? E há agora um incentivo maior, além dos sectarismos religiosos, além da inveja interna americana, além da liberdade absoluta, total, sexual, que cria uma certa disfunção cognitiva de percepção, cria uma certa psicopatia, você tem o terror ideológico. Meu querido, a gente tem que lembrar, o Donald Trump sofreu 2 atentados à morte. Entendeu? 2 atentados terroristas. Vindo de quem? De gente de esquerda. Extrema esquerda. O que é extrema esquerda e média esquerda, né? É aquele que chama toda pessoa que não é de esquerda de fascista. Qualquer coincidência com o Brasil não é mera coincidência, mas aqui a gente não tem tradição, graças a Deus, de terrorismo. Mas se você coloca alguém, no caso Trump, como um fascista, reacionário, canalha, nazista, o que você vê? O que você repete quando você lembra de fascista e nazista?
É o Hitler, é o Mussolini, são assassinos de massa. O que você faz com um assassino de massa que vai tomar o poder? É o que responde o cara com o fuzil que tentou matar o Donald Trump. Ou seja, esse terrorismo interno que a gente está falando está sendo recrudescido exatamente por um tipo de ideologia pseudo-progressista que fomenta o ódio, fomenta o ressentimento. No Brasil resolveram esse problema, né? Eles prendem, não precisam matar ninguém. Prendem, tiram a rede social, censuram, exilam, tiram a conta bancária. Mas nos Estados Unidos, onde há liberdade absoluta e irrestrita, pelo menos do ponto de vista de opinião, de expressão e de atividade, você pode matar alguém, entendeu? Alguém chega lá e te mata porque acha que você é um fascista, você é um nazista. Então são esses três tripés, o Brown. A questão da inveja é basilar, o sectarismo religioso, de sectarismo sobretudo islâmicos, entendeu? Que vão lá, que fazem movimentos terroristas, que fazem o Hamas, que fazem o terror islâmico, que eventualmente cai nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, mas na União Europeia. Você tem essa inveja do way American of Life, do sujeito que inveja o vizinho, que ficou muito mais próximo que ele, por uma medida de razões. E você tem hoje é uma coisa nova. Tinha também até os anos 60, 70, tinha. Mas aí você tinha um sentimento de justiça, realmente. Os Estados Unidos era um país que tinha segregação racial mesmo. Você tinha white people only, black people no ônibus. Ou seja, tinha discriminação por homofobia mesmo. Tinha baixo, não podia ter homossexuais. Ou seja, esse identitarismo, naquela época, ainda era justificado. Hoje não, hoje tem uma liberdade plena. E hoje a esquerda se utiliza desse discurso radicaloide, woke, para demonizar os inimigos. Eu volto a dizer, não é à toa que Donald Trump sofreu 2 atentados. Oxalá não sofra outros. Mas isso é um esboço do que pode vir a acontecer no seu governo. Então você tem que recrudescer a ignorância, porque o ódio democrata, pseudo-progressista aos republicanos é gigantesco. É o mesmo ódio que o petista tem dos, se chamam conservadores bolsonaristas aqui. Mas como eu disse, aqui a coisa é mais burocrática. Eles prendem, calam a boca e resolvem o problema sem poder derramar sangue, graças a Deus também. Só faltava essa. Bom, a gente já volta aqui com o Serrão, com o Darcio, com o Adri. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Integrantes do governo estão divididos sobre Lira virar ministro. A avaliação de parlamentares ideológicos é que eventual nomeação poderia desgastar relação com apoiadores do PT. A ala política, por outro lado, vê benefício em atrair cacique do Centrão. No governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e entre os parlamentares da base aliada do Congresso Nacional, há divergências quanto à possível nomeação de Arthur Lira, atual presidente da Câmara dos Deputados, para o cargo ministerial. Parlamentares petistas alinhados à ala mais ideológica temem que essa movimentação possa desgastar a relação do governo com o eleitorado do PT e de Lula. Já os integrantes da ala política avaliam que trazer Lira para algum ministério poderia consolidar uma base mais instável no Congresso, visão que também inclui a possibilidade de ampliar a presença de partidos de centro na esplanada dos ministérios. O PP, partido de Lira, já deu sinais de que buscará mais espaço no governo a partir de 2025. Fontes ligadas à sigla indicam que há interesse em disputar ministérios de maior relevância como saúde ou agricultura. Atualmente a legenda ocupa apenas o Ministério do Esporte, comandado por André Fufuca. Internamente, Arthur Lira mantém sua posição futura em aberto, deixando margem para negociações políticas após o término de seu mandato como presidente da Câmara em fevereiro. Conforme apurado pelo Conexão Política, eventuais alterações na composição ministerial só devem ocorrer após as eleições no Legislativo previstas para 1º de fevereiro. Nos bastidores, a articulação do PP para garantir maior protagonismo no governo já está em andamento. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!